Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, dia 18 de janeiro. E estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E é sempre bom contar com o seu carinho, sua companhia e também com a sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre o diagnóstico e também tratamento da gastrite. É quinta-feira, você que está em casa já sabe, hoje é dia de receita. Vamos aprender a preparar um pão australiano com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema, as vagas de emprego disponíveis para hoje, enquete do dia, onde você vai poder interagir com a gente, deixar a sua dúvida e responder também a nossa pergunta sobre o tema. Você vai ligar na nossa linha interativa, responde nossa pergunta e também deixa a sua dúvida. Então fica conosco porque o assunto do dia para falar sobre isso e muito mais só está começando. E a gastrite é uma inflamação ou uma erosão da mucosa do estômago. Ela pode ser temporária ou crônica, sendo que a crônica pode levar meses ou até anos para ser curada. E o principal motivo da causa da gastrite é quando a nossa parede estomacal ela está desprotegida, ou seja, quando o estômago ele libera o suco, que é ácido e acaba ali danificando a parede estomacal, assim causando a fraqueza nessa barreira mucosa. Essa fraqueza ela é causada por uma bactéria conhecida popularmente como H. pylori, que é encontrada no revestimento do estômago. Ela deve ser tratada o quanto antes para que não cause problemas futuros. E para nos ajudar a compreender mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Bernardo Taimes, ele que é gastroenterologista. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações a doutora Liane Harop, ela que é clínica geral. Daqui a pouquinho a gente dá início ao nosso bate-papo de hoje, mas agora a gente quer chamar você que está em casa para que você venha participar com a gente, venha interagir. Falamos que temos a enquete do dia, então vamos descobrir qual a pergunta de hoje. Olha só, temos a seguinte pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando, quer aprender mais sobre gastrite? Antes, responda para a gente o seguinte: você costuma se alimentar de maneira saudável e respeita ali, alguns horários regulares? Sim ou não? Você tem esse hábito de se alimentar de maneira saudável e em horários regulares? 3424-1547 é a nossa linha interativa para você ligar, responder aqui a nossa pergunta de hoje e também mandar a sua dúvida sobre o tema. Participa também através da internet, olha só, acesse o Facebook da gente, facebook.com/assunto do dia. É a nossa fanpage disponível para você deixar seu depoimento, sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos repassar aqui para os nossos convidados. Participa também através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206, 99418-1206. Você pode deixar aí quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, geralmente a principal queixa de quem tem a gastrite é de que tem ali uma dor muito forte na boca do estômago, mas também pode ocorrer a perda do apetite, náuseas, vômitos, fraquezas, inchaços, ardor ou sensação estranha ali no estômago. Isso entre as refeições, ou também no período noturno. E a gente vai dar início aqui ao nosso bate-papo de hoje. Primeiro quero dar boas-vindas aos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Dr. Bernardo Taimes, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Waldson. É um prazer estar de volta aqui. Também queria dar boas-vindas aqui à doutora Liane, daqui a pouco a gente vai dar início ao nosso bate-papo. Agradecer, a você ter recebido o nosso convite e ter vindo aqui ao nosso estúdio para a gente aprender um pouco mais. Vamos aprender juntos. Daqui a pouco a gente dá início ao nosso bate-papo, mas temos aqui uma imagem muito interessante para você que está em casa acompanhar e começar a compreender a temática. Falamos ali da dor, que é muito comum, a sensação de ardor, tem aquela sensação também, aquela ânsia de vômito. No período noturno também tem uma acentuação nessas dores. Por que isso acontece? Primeiro a gente tem aqui o exemplo do estômago, e o Dr. Bernardo vai começar nos ajudando a compreender um pouco mais sobre esta imagem. O estômago ele está em destaque. Aqui seria um caso de gastrite, esse estômago a gente poderia dizer que está com alguma inflamação, doutor Bernardo? Primeiramente, o termo gastrite é um termo que é histopatológico, ou seja, ele é microscópico.
Então eu não posso dizer macroscopicamente, só olhando, que existe gastrite ou não nesse estômago. É muito comum nas endoscopias, a endoscopia está cada vez sendo um exame mais fácil e mais comum de fazer, vir lá o diagnóstico de gastrite. Agora eu só quero lembrar que aquilo ali é um aspecto macroscópico que pode sugerir a gastrite. A confirmação da gastrite ela é no microscópio, porque você tem que ter as células inflamatórias. Mas existem certos aspectos na macroscopia que só no olhar, né, que sugerem bastante a gastrite. Mas essa imagem aí eu não posso dizer, porque a gastrite é uma doença do interior do estômago, e não do exterior. Aqui, aí a gente está vendo o exterior do estômago. É mais um destaque aqui exato, do estômago. Exatamente. Isso aí só é uma imagem figurativa para destacar o estômago. E aí, no decorrer do programa, vai discutir aqui as causas, o que piora, o que pode melhorar mais. A gente falou também da intensidade dessas dores, né? Descrevemos algumas dores que acontecem, né, quando a pessoa está com a gastrite. A gente falou dessa questão da dor na boca do estômago, falou também de náuseas, em alguns casos pode ocorrer também um sangramento, doutor. Esses sintomas que falamos, né, eles acontecem de uma vez só ou aos poucos? Eu sinto primeiro uma dor, após isso eu sinto uma coisa os importante outros. É que a magnitude do sintoma não tem relação com o grau da lesão, certo? Então você pode ter pouca lesão e muito sintoma, ou o paciente pode ter muita lesão e nenhum sintoma. Então, no tratamento clínico da gastrite, a gente tem que levar em consideração as duas coisas. Primeiro, a causa, depois o sintoma e, por último, o aspecto da lesão em si, certo? Então, não existe muito uma correlação entre sintoma e gravidade da lesão. Existem uns quadros que a gente chama de funcionais, onde não existe a gastrite em si, certo? É só o sintoma, onde a gente basicamente trata o sintoma e não a lesão. Doutora Liane, né, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigado, é um prazer recebê-la aqui no estúdio. A gente falou dessa questão da descoberta de alguns sintomas, né, que vêm aparecendo no decorrer, no desenvolver, né, dessa doença. Esses sintomas, eles podem ser confundidos com de outra doença, por exemplo, e é muito comum chegar na especialidade que a senhora atende, né, no clínico geral, é muito comum chegar se queixando de uma dor, pode ser a gastrite ou pode não ser, e existe muito essa confusão ainda dos sintomas com outras doenças? Diariamente, quase, né? Antes de mandarmos para o gastro, temos que pesquisar isso. Em primeiro lugar, alimentação errada. Né? As pessoas estão se alimentando muito mal, né? E com alimentos ácidos demais, e que tem uma constante. Aí quando a gente pergunta o que é que você come, aquilo que faz mal a ela é o que ela mais come. A pessoa geralmente é assim. Então a gente vai começando a tirar alguns alimentos, a gente vai colocando coisa bem mais, não seja agressiva, não seja medicamentos fortes, mas que resolve, porque é um simples organizar aquela pessoa em relação ao alimento. E se nos adultos esses sintomas eles incomodam, imagine nas crianças. Pois é, as crianças também podem ter gastrite. A partir de agora vamos acompanhar uma reportagem que mostra a história de Ana Clara, que descobriu a gastrite ainda na infância. Confira. Azia, náuseas, dores abdominais, perda de apetite e, em caso de sangramento da parede do estômago, fezes escuras e vômito de sangue. Se para um adulto ter gastrite é bem incômodo, imagina ter todos esses sintomas ainda na infância. Eu era muito pequena, mãe fez vitamina de abacate, eu não sei se eu tinha 5 ou 6 anos. Aí eu passei mal, mãe me levou para o hospital, aí deu normal, mãe, é virose. Aí mãe voltou comigo, aí eu comecei a vomitar sangue e uma água. Aí mãe me levou de novo, mãe, é normal. Aí mãe, não é normal, minha filha está vomitando sangue, mas é normal, mãe, é virose, é o tempo. Aí mãe me trouxe para casa de volta. Foram anos indo e vindo de vários hospitais e ninguém imaginava que a menina de apenas 5 anos tinha gastrite. Quando eu completei 10 anos de idade, eu tomei, eu acho que foi vitamina de abacate de novo.
Aí piorou. A dor apertou, eu desmaiei. Aí quando a mãe me levou para o hospital, mãe, mas é virose, mãe. É virose, mãe, não é virose, bora fazer uma radiografia. Aí fez uma ultrassom do estômago. Aí quando fez uma ultrassom do estômago, o médico disse, mãe, isso é normal, tá vendo? Não acusou nada. Aí, mãe, não é normal, minha filha tá vomitando sangue. Aí ele, tá bom, mãe, eu vou passar outra. Aí esperei a ultrassom chegar, a data, quando chegou a data eu fui. Aí quando veio uma mancha no estômago. Ele disse, mãe, isso daqui é a gastrite, mãe. Ela tá gastrite, já tá um pouco avançada, mãe. Aí, mãe, tá vendo, eu vinha trazendo ela desde pequena, ela era muito bebê. Aí até hoje. Por conta do problema de saúde, Ana faltava à escola e quase não podia participar das festinhas dos amigos. Já passei mal umas 4 vezes na escola, tive que vir socorrida. Passei uns 2 meses sem ir para a escola, perdendo prova, assunto. Prejudicou bastante. Foi o prejuízo maior, assim, né? E sem contar que não podia brincar como criança, tinha que ficar quietinha em casa, não podia comer todas as coisas que todas as crianças comiam. Né? A maioria, quando eu saía com a mãe para a festa, a mãe, olha, você não pode comer isso, a mãe vai dizer o que você tem que comer. Eu não comia nada. Para controlar as crises, o médico indicou alguns medicamentos e a mudança dos hábitos alimentares. Eu como arroz corrido, macarrão branco, carne grelhada, sem nenhum óleo. O feijão tem que ser do dia. Se for de um dia para o outro, não como mais. E feijão mulatinho. Como tem gastrite crônica, além de escolher bem o que come, Ana, que hoje tem 18 anos, precisa refazer de 3 em 3 meses a ultrassonografia. Rotina que ela hoje encara numa boa. Não comer óleo, não comer chocolate, refrigerante, suco de maracujá nem de abacaxi. Nunca, porque senão, meu Deus do céu, você nunca vai melhorar. E tem que seguir a dieta bem direitinho. Senão, meu Deus do céu, você vai ficar nessa para sempre. Pois bem, tem que seguir mesmo a recomendação médica, porque a gastrite é a crônica, né? No caso da Ana, que a gente acabou de acompanhar. Então, demora um pouco mais para se chegar à cura, o tratamento requer um pouco mais de tempo e a gente vai entender um pouco mais sobre vários pontos que a Ana ela descreveu nessa reportagem. Muito interessante. A primeira foi o gatilho, né? Aos 5 anos de idade, ela acredita que ao ingerir essa vitamina de abacate, né, foi o que deu start ali para a descoberta da gastrite. O abacate tem alguma relação? É um alimento que pode, né, dar esse start à gastrite? Ou não? Outro elemento aí que a gente não sabe pode ter uma relação mais direta com a gastrite? O abacate é básico, ele não é ácido. Então, o que deve pode ter sido leite. Inclusive, a alimentação dela atual não entra leite, porque é uma intolerância que nós estamos vendo em todos os pacientes. Né? Então, é uma coisa diária, normal. Isso, então as pessoas chegam, quando tira o leite, fica bem. É porque é um alimento inflamatório, o leite por si só? O leite não está de boa qualidade, eu já falei aqui, inclusive, sobre isso. E ele está havendo muita intolerância, entendeu? Então, realmente não foi feito para o animal, para a gente, né? Para o ser humano. Então, não é o mesmo leite que a gente tomava há 50 anos. Então, todo mundo está com intolerância, alguma coisa está acontecendo. Que qualidade é esse do leite? Por que está dando acidez em vez de... Porque antigamente o pessoal tinha dor de estômago e tomava um copo de leite. Hoje não, se você tomar, aí vai piorar mesmo. Então, eu acredito que tenha sido a coincidência. O gatilho foi essa questão do leite que estava, né, nessa vitamina. Uma vitamina. De abacate. E após isso, ela se queixa, né, que teve que ir várias vezes ao médico para se chegar ao diagnóstico, porque falavam em virose e ela tinha muito vômito, e vomitava às vezes sangue também, né, doutor? É porque estava muito grave a situação dela e estavam confundindo com uma virose, por exemplo? Olha, é muito difícil a gente poder dar uma opinião de uma coisa que aconteceu há tanto tempo, certo? Com 18 anos hoje, foi aos 5. Mas um ponto que me chamou a atenção é que o diagnóstico da gastrite foi dado com ultrassom. E isso não está correto, certo? A gastrite, como eu disse, ela é uma inflamação e ela tem que ser dado diagnóstico através da endoscopia com a biópsia do estômago. O ultrassom não dá diagnóstico de gastrite. Então, essa questão dela ter que repetir esse ultrassom trimestralmente, eu acho um pouco questionável. Afinal de contas, não é o método mais indicado para poder diagnosticar esse tipo de patologia, certo? De fato, o que a moça em questão tem é uma certa intolerância a determinados alimentos,
O abacate, ele apesar de não ser ácido, é um alimento bastante gorduroso. E a gente sabe que tanto proteína quanto gordura, elas demoram mais um pouco para ser digeridas, isso é normal. Então, certos pacientes, essa atraso, essa lentificação nos movimentos do estômago, para poder digerir esses alimentos mais gordurosos e com uma carga proteica, principalmente os derivados de leite, elas causam intolerância, distensão, náusea, sensação de empachamento, certo? Sem necessariamente existir uma lesão inflamatória no estômago. Então, acho que o caso da moça é mais uma intolerância alimentar a determinados alimentos do que propriamente uma gastrite. Eu não posso afirmar que ela tem gastrite, não. Com certeza, né? Só se afirma quando se tem esse exame em mãos e quando essa consulta é realizada, né, de forma individual. Isso. A gente traz uma informação geral porque são pontos que ela colocou, né, que chamam muita atenção. Chamou a atenção também esse tempo, né, da descoberta da gastrite. Ela chegou a esse diagnóstico. Esse tempo todo que ela viveu sem o diagnóstico, será que ela teve qualidade de vida, doutora? Porque ela, querendo ou não, de forma direta ou indireta, desconhecia que alguns alimentos poderiam fazer mal, né? Poderia agravar a situação ainda mais, que ela desconhecia que se tratava de uma gastrite. Realmente, como o doutor falou, se faz com ultrassom, né? Eu achei super estranho também. Ela pode ter confundido, né? O nome do exame, deve ter feito vários. Pode ter sido. Eu não sei se ela fez endoscopia. Ali não era endoscopia, né? Então, eu acredito que seja só tolerância alimentar. Entendeu? Então, a história dela é de intolerância alimentar. E quando se descobre, né, a gastrite, chegou o exame específico, o médico analisou esse exame e chegou o diagnóstico da gastrite. Quais as primeiras recomendações para esse paciente? Ele vai precisar passar por uma série de mudanças. Mas são mudanças bruscas, né, que precisam ser tomadas de imediato ou aos pouquinhos, né, gradativamente é possível chegar a essas mudanças para ter qualidade de vida, né, doutor? Porque ninguém vive tão bem assim com uma dor que é muito forte. As pessoas que têm gastrite, elas descrevem, né, uma dor muito forte e na boca do estômago, né? Como é que a gente compreende essa região, boca do estômago, tão popularmente falada, doutor? Não, a boca do estômago, o termo médico é uma dor que chama de epigástrica, que é uma dor no finalzinho aqui do externo, é bem no centro, muitas vezes a dor, eles descrevem como uma dor em queimação, que é a famosa azia. Então, a azia não é um termo popular, é um termo médico, certo? Então, a azia é uma dor em queimação na boca do estômago. E muitas vezes o sintoma é aquela dor em aperto, como se o estômago estivesse torcendo. Então, esses são os sintomas básicos da dispepsia, que é o termo genérico para o sintoma, mas a gastrite faz parte de um diagnóstico diferenciais da síndrome dispéptica. Então, na verdade, quando se descobre a gastrite, depende muito da intensidade da gastrite, do sintoma e do possível agente causador. Então, quando a gente se vê com um paciente com esse diagnóstico, a gente tem que buscar essas 3 variáveis para poder planejar o que vai fazer. No caso, é uma equipe multidisciplinar que vai passar a atender esse paciente, porque a gente sabe que vai ter que mudar alguns alimentos, ele vai poder ingerir ou não. Aí, no caso, entra a nutricionista, entra o gastro para fazer a descoberta da doença e orientar esse paciente. Quais outros profissionais podem também participar desse processo, né, para chegar ao tratamento e chegar à cura, né, que tem cura a gastrite? Com certeza. Primeiro é o clínico que vê, né? O gastro já é uma especialidade, a nutricionista também já se torna mais, já é outra etapa, mas o clínico dá para perceber, é só perguntar, é fazer a anamnese, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem intolerância ao café, toma um cafezinho o dia todo, vai ter uma dor, entendeu? Ou pessoa que toma um refrigerante, uma Coca-Cola, na hora de dormir, vai ter uma acidez, porque aquela acidez do estômago, ela não vai descer para o intestino, porque o intestino é inteligente, não quer aquele ácido todo. Então, vai voltar para um refluxo e vomitar, entendeu? Então, a pessoa não está doente, a pessoa está mal alimentada. Então, geralmente é assim. Então, se a gente começar vai retirando. Então, vamos tirar isso, vamos tirar o leite, vamos tirar o refrigerante. Até algumas frutas ácidas, né? Como tipo maracujá mesmo, o suco de maracujá, até de laranja, por exemplo, na nossa seca, estão muito ácidas essas frutas.
Então tem frutas ácidas, abacaxi também. Então a gente vai tendo que fazer sem ser ainda, nem precisar ainda do nutricionista. Dá para você fazer em pouco tempo o que ela come, mais ou menos, e você tirar. Então você vê já o resultado. É simples. Então a gente, quando faz mal, é porque você gosta mais daquele alimento. Quanto mais você come, faz mal, é porque você come muito, porque é o alimento que você gosta mais. Então é difícil às vezes a gente tirar. E nesses casos inflama ainda mais, né? Você já está... Então vai ficando ácido aquilo ali, vai ficando, lógico que vai ficando irritado, entendeu? E pode chegar aí a precisar do gastro, a gente caminha. Mas aí, o clínico já pode fazer muita coisa. Quando a Ana Clara ela falou, né, que o caso dela é uma gastrite crônica, quando a gente fala que é uma doença crônica, é porque não tem cura ou se demora mais chegar à cura dessa doença? Como é que a gente compreende esse termo, né, que vocês médicos utilizam? A doença, ela é crônica. Na verdade, a gente usa crônico para qualquer doença que ultrapassa um determinado tempo de doença, certo? Mas acontece que no caso da gastrite, no caso de lesões inflamatórias, certo? Como eu disse, é um termo histopatológico, é um termo microscópico. Então, quando eu digo que uma gastrite é crônica, não é porque ela está há muito tempo, mas é porque o tipo de célula inflamatória é diferente. Então, eu tenho uma gastrite aguda, significa que determinados tipos de células inflamatórias estão lá. Quando uma gastrite é crônica, são outros tipos de células inflamatórias. Então, no caso da gastrite, o termo crônico e agudo, certo, não tem muita relação com o tempo de instalação da doença, mas com a qualidade do processo inflamatório. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no nosso programa estamos falando sobre gastrite. Isso mesmo, e a partir de agora vamos juntos saber o que é notícia na internet sobre o tema. Quem vai nos trazer essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Para vocês de casa, um ótimo dia. A gente estava pesquisando um pouquinho aqui na internet e encontrou no G1 o seguinte: dor de estômago pode ser causada por úlcera, gastrite ou pedra na vesícula. De acordo com o gastroenterologista Ricardo Barbucci, as diversas causas das dores no estômago podem ser sinais de doenças como úlcera, pedra na vesícula e gastrite. São dois os tipos de gastrite que existem. A orgânica, que pode ser causada por problema químico, bioquímico, inflamatório e infeccioso, e a funcional, que é conhecida como gastrite nervosa. Mas é importante também lembrar que a alimentação incorreta pode prejudicar o tratamento e acentuar também os sintomas da doença. Agora a gente vai ao estúdio para saber mais dicas sobre a alimentação. Voltamos com você, Valdisson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. A gente sabe que a alimentação é muito importante, faz muita diferença para quem tem a gastrite. E evitar alimentos que prejudicam, né, a gastrite é essencial para evitar as dores, né, incômodos causados ali por esse problema. Mas nem sempre é possível saber o que é que faz ou não mal para o organismo. Temos aqui vários alimentos na nossa mesa. Será que quem tem gastrite pode comer isso tudo? Nenhum deles. Nenhum. A começar pelo chocolate. Vamos pela ordem, né? Primeiro o chocolate. Por que é interessante que quem tem a gastrite venha ficar distante do chocolate? Nem uma pontinha ali da barrinha é interessante, doutora? Uma vez no ano. Não, realmente são todos muito ácidos, né? Por exemplo, só para ter ideia, um refrigerante desse tem um pH 1. O nosso organismo tem um pH 6, 7. Então, quando entra esse ácido, ele não vai ser digerido, não vai passar para o intestino. Entendeu? Então, demora, fica fazendo só aquela acidez. Não é nem o ácido clorídrico que a gente já tem normalmente, mas é a alimentação que vem muito ácido. Mesmo esse refrigerante, né, como a gente escuta muito essa desculpa, o refrigerante é de laranja, né, não é o de cola, que a gente sabe que o de cola às vezes é mais agressivo, né, doutor? Aí usar o pretexto de laranja, vem da fruta, posso nem um copo, doutor? Não, na verdade, refrigerante, não importa a origem, eles
são todos ruins. Como a doutora Liliana disse, a gente está diante de alimentos basicamente ácidos. Ele pode até não ser ácido no gosto, certo? Mas a estrutura química é de um ácido. Uma experiência bem simples e prática é o que a gente tem nos refrigerantes e nas bebidas gaseificadas é o gás gás carbônico, que em contato com a água ele forma um ácido que é o ácido carbônico, certo? Então a gente nota bastante a diferença do gosto de um refrigerante recém-aberto de um sem gás, porque aquilo tornou-se básico, porque ele perdeu o ácido, certo? Aí o que é que faz mal, né, no refrigerante em si? É o gás, é a substância, as substâncias que são adicionadas. Tem aqui corante, tem também conservante, tem muitas coisas, né, no refrigerante. Faz mal tudo, né? Tudo. Não tem nada que preste aí. Eita. O açúcar mesmo, mais ácido que o açúcar. Ou então você coloca, não, vou tomar dietético. Assim, mas aí tem os adoçantes, que também são péssimos. Né? Então, tem sal. Tem tudo. Uma quantidade enorme de sal. Mesmo tendo esse sabor, né, adocicado. Mesmo sendo doce, ele tem a quantidade enorme de sal. Na verdade, é uma delícia. Mas em relação ao estômago, é totalmente contra, né? O ketchup mesmo, por exemplo. O tomate já é ácido por vida. Imagine essa substância que eles colocam aí, de tudo, de corante, de conservante. Então, também é muito... E açúcar, tem muito açúcar. O ketchup. São todos, na verdade. Agora, imagina só, né? O ketchup, geralmente, ele é utilizado para colocar ali em frituras, por exemplo. Aí já agrava ainda mais a situação para quem tem gastrite, né? Vai somando uma coisa a outra... E quem tem gastrite não pode, tem que ficar distante de fritura, do ketchup, do refrigerante. Exato. Na verdade, o que a gente está vendo hoje em dia é um excesso. Ninguém mais consegue fazer as coisas com moderação. Então é tudo em excesso. Então, se você perguntar para mim, é proibido eu que tenho gastrite comer qualquer uma dessas coisas? Proibido não é, certo? Agora tudo depende da intensidade, como eu disse, da intensidade da lesão e da intensidade dos sintomas, certo? Porque, embora boa parte desses alimentos sejam ácidos, nem todos vão dar os mesmos sintomas que um pode dar, o outro pode dar menos, certo? Mas isso não significa que você está liberado, de uma forma bem popular, a botar o pé na jaca, né? Certo? Então, todos esses alimentos aqui, eles têm potencial de acidificar ainda mais o conteúdo intragástrico e lesar a mucosa, certo? E mesmo que não lese a mucosa, eles têm o potencial de causar sintomas. Porque, como disse, tem muito corante, muito acidulante, muito umectante, e isso prejudica o funcionamento normal do trato digestivo. E só isso pode dar sintoma, não se necessariamente existir uma lesão. Mas aí no caso do refrigerante, né? Tomou um copo, né? Bateu lá no estômago, já vou sentir algum incômodo, já vou sentir alguma dor, algum sintoma, né, dessa gastrite? Não necessariamente. Ou não? O excesso, como o doutor Bernardo está falando, realmente é o pior. Né? Mas também o horário. Você vai dormir em seguida, já é um perigo, né? Assim, em termos de dor e de tudo. Porque a digestão fica mais lenta. Aí junta o docinho, o biscoitinho com o refrigerante, aí realmente quem come e sente sabe. Aí eu digo, você sabe que sente isso? Sabe. Então você que sabe, quer ficar com dor ou não quer. Então é uma coisa assim muito simples, eu acho. Não doenças mais sérias de estômago, mas eu digo assim, essa gastritezinha do dia a dia, que todo mundo tem, essa vontade, queimando, vontade de vomitar, as pessoas sabem o que comeram, entendeu? Então é uma coisa assim mesmo, de falta de informação, eu acredito. Ou falta também de interesse de mudar, né, aquele hábito alimentar. As pessoas costumam muito, né, a gente vê em várias refeições colocam ketchup, aí também vão lá e utilizam a mostarda, que também é outro molho, né, que veio já da indústria, para a indústria deixar um produto como esse na prateleira, né, por muito tempo, precisa adicionar muita coisa, né, doutor? E tudo isso tem que ser levado em consideração, ketchup, mostarda e o molho shoyu. E o que não está aí, que é o leite, também fica 6 meses numa prateleira, naquela caixa, que ele faz um mal terrível. Como é que pode?
Né? Então, a gente tem que entender que o leite, a maioria das pessoas tem intolerância pela qualidade do leite de uso. Então, se tivesse uma vaquinha no quintal comendo grama, seria diferente. Mas verdade. A gente não é assim atualmente. Então, a gente tem que entender que é gostoso, o leite é gostoso. É cultural, aquele leitinho na hora de dormir, até quentinho, que foi feito culturalmente, mas que faz bem, não faz. Não faz. Assim como o molho shoyu, né? Tem muito sódio. Muito sódio. Muito conservante. Tem tudo que não presta. Tudo que não presta, né, que não presta. Infelizmente, né? A gente está sendo envenenado assim pela indústria, né? Mas esses alimentos, né? Vamos falar daqui. A gente falou do refrigerante, desses molhos. Por si só, eles podem causar gastrite? Na se verdade, eu consumir, eu não tenho gastrite. A princípio, não sei que tenho gastrite. Mas se eu consumir em excesso o refrigerante, por exemplo, posso desenvolver a gastrite por conta dessa exposição excessiva? Um ponto importante que você frisou agora, o que é que eu posso comer para não ter gastrite? Na verdade, a lesão da mucosa gástrica, ela depende de vários fatores, certo? Então, o estômago, dentro dele é muito ácido, certo? E nenhuma célula consegue sobreviver nesse ambiente tão ácido. Por isso que o organismo desenvolveu fatores protetores. Existem vários fatores protetores. Então, se porventura esses fatores protetores ou a agressão consiga superar esses fatores protetores, aí você vai ter a lesão. Aí é onde entra a alimentação, ou fatores infecciosos, ou até medicação, porque ele desregula esse balanço entre a agressão. A agressão sempre vai existir porque o estômago sempre vai ser ácido, certo? Mas eu tenho, por outro lado, compensando o fator protetor e fica naquele equilíbrio. Se por alimentação, por infecção, qualquer outro motivo, existe um desbalanço a favor da agressão, aí eu vou ter lesão. Então, a alimentação entra nesse contexto de você estar adicionando um fator agressor. Não significa que se eu comer uma vez eu vou ter lesão imediata, não. Mas aquele consumo contínuo, isso vai fazer com que haja uma agressão contínua. O que falar das guloseimas, né? Que tem aqui guloseimas, tem o marshmallow, tem confeitos, né? E tem também balas ali que a gente está acompanhando. As crianças gostam bastante. E às vezes existe uma exposição excessiva das crianças a essas guloseimas, né? O pai, a mãe que está nos acompanhando agora, deve proibir como um todo ou não? Uma vez no ano não, né, doutor? Eu acho que com sabedoria, quem era acostumado com isso, como meus filhos eram na época que eu não tinha juízo, mas agora que eu entendo, eu acho que a gente, graças a Deus, os colégios estão muito preocupados com isso, as crianças estão obesas demais. Então, o que acontece? Eles estão totalmente viciados nisso, né? Então, comprar um salgadinho, não tem nada, é um isopor com sal, né? Então, e com muita gordura que faz mal. Gordura hidrogenada, que é aquela que dá tudo, do câncer a todas as doenças. O açúcar também, que também faz um mal terrível. Todo mundo... Os meninos estão todos com o corpo deformado, uma criança de 8, 9 anos, gordinho, aquele peitinho já de gordura. A menina com menarca de 9 anos, de 8 anos, a primeira menstruação. Então está tudo desorganizado pela alimentação. Porque o biscoitinho recheado, ali tem um leitinho muito concentrado, né? Cheio de hormônio da vaca. O chocolate também tem o leite que foi da vaca, cheio de hormônio da vaca, hormônio feminino. Então, juntando tudo, é falta de saúde das crianças, depois adolescentes, e futuramente a gente vê o câncer dando aí na canela, todo mundo com câncer, alguma coisa está acontecendo, né? E é tudo da alimentação. É preciso repensar essa alimentação, Exatamente. É preciso conscientizar desde a infância. Esses dois aqui, para mim, é terminantemente proibido. Isso aqui não deveria nem existir na... É verdade. Por que terminantemente proibido? Porque não traz nenhum benefício. Tão duro, né, na decisão. Não traz benefício alimentar, só traz malefício. Ele não é nutritivo, ele não vamos fazer um lanche, aí dá um salgadinho. Ele não está fazendo nada, ele só traz mal. Porque é um excesso de sal, um excesso de gordura nitrogenada, sem nenhum benefício. Então, a gente come
por prazer também, mas a gente come para suprir uma necessidade do organismo, de se manter. Aqui não está suprindo nada. Mesmo ali na embalagem, né, vem dizendo que ele é vitaminado, né, tem várias vitaminas, tem muitas coisas. É para enrolar o consumidor. É verdade. Não serve para nada, só falácia. Café, tem muita gente que tem gastrite e às vezes se queixa, né, que consegue tomar 2 dedinhos de café, né, como a gente fala, dá para suportar ainda, mas quando passa disso, começa a sentir o desconforto. A cafeína também, ela é prejudicial? Além da desculpa, a gente tem o DNA que pode ter intolerância ao café também, né? Entendeu? Por exemplo, eu tenho uma intolerância média ao café, então eu só tomo 1 xícara por dia. Mas quem toma cafezinho o dia todo, cafezinho ainda por cima com açúcar, com bastante açúcar, é um veneno, porque você está ali, primeiro o açúcar entrando em excesso o dia todo e o café. A cafeína, no caso, ela estimula o estômago também. Tem gente que não pode nem olhar para o café que sente dores. Outras pessoas tomam tonelada de café e não vai sentir nenhuma dor de estômago, nem vai perder o sono. Então depende muito da pessoa e também da comedido em relação ao que ele sente. Aí, em relação ao café, é importante a gente citar o seguinte. Existe uma grande diferença de benefício entre o café expresso, certo? E o café solúvel, certo? Então, o café solúvel, o benefício é bem menor. Então, hoje em dia, antigamente o café era um vilão da alimentação. Hoje em dia, na verdade, existem muitos estudos que mostram que o café previne neoplasia, previne câncer, ajuda na doença gordurosa do fígado. Então, na verdade, o café é um alimento muito saudável. Mas qual é a contrapartida? A contrapartida é que a cafeína, o café, também por ser consumido de forma quente, certo? Pode também causar desconforto. Não estou dizendo que o café é lesivo, ele pode causar desconforto. E isso vai também na dependência da tolerância de cada um. Para você ter ideia, quem não pode tomar café porque tem intolerância, existem no mercado cápsulas de cafeína, porque a cafeína ela é benéfica, certo? Ela estimula o sistema nervoso central, deixa mais alerta. Claro que tudo a gente fala na dose certa, tá certo? Então o café ele é um alimento saudável, pode ser consumido, agora, um parêntese, à vontade, na dependência da tolerância de cada um. Tem pacientes que adoram café, mas não podem tomar porque tem intolerância. Aí é paciência, mas não é que o café é um tudo isso aqui é vilão. Eu só tiraria esse aqui, não é vilão. Com moderação. Na forma da saúde, o café não é vilão, mas ele em algumas pessoas realmente eles causam desconforto. Tem gente que não consegue comer uma fruta qualquer, uma pera, porque sente desconforto. Isso aí é da individual de cada um. E no caso do café, muita gente tem, né, esse hábito de tomar o cafezinho, às vezes somatiza esse café o fumo, né, o tabagismo também. É algo prejudicial ao nosso estômago? Completamente. O cigarro, entre um dos fatores protetores para a lesão gástrica, a gente tem a produção de um muco, certo? E o cigarro, ele inibe a produção desse muco no estômago. Então, ele diminui um fator protetor, permite que os fatores agressores se sobressaiam. Ok, vou pedir licença agora aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas ainda sobre o tema, pode mandar para a gente, 3424-1547 é a nossa linha interativa. Você pode mandar quantas dúvidas você tiver, manda também através do nosso WhatsApp, 994-18-1206. Acesse aí nosso WhatsApp, deixe a sua participação. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na Rede Brasil de Comunicação. Você tem dúvidas sobre o tema, quer participar conosco do assunto do dia? Deixa eu te
falar o nosso novo número, nosso novo WhatsApp para você acessar e ficar mais perto da gente, né? Mudamos o número. A partir de hoje você vai mandar a sua dúvida através do 99177 4828. 99177 4828 é o nosso WhatsApp para você ter mais acesso mais rápido aqui ao programa Assunto do Dia. Manda aí quantas dúvidas você tiver. Se você mandou uma pergunta para o WhatsApp anterior, então pode pegar lá, copiar a pergunta e mandar para o 99177 4828. Combinado? Tem dúvidas? Manda para esse WhatsApp que é o nosso novo número, né? Vamos falar mais uma vez para fixar aí na sua mente. 99177 4828. Manda que daqui a pouquinho vamos ler a sua dúvida e responder ao vivo. Aqui no programa estamos falando hoje sobre gastrite e muita gente tem dúvidas sobre o tema e essas pessoas sempre, né, recorrem à internet com uma certa frequência. Mas muita atenção porque na internet a gente sabe que tem muitos mitos e muitas verdades sobre a gastrite. Vamos mostrar aqui algumas afirmações que a gente encontrou. Essas afirmações são comuns lá na internet. A gente vai saber com os convidados se trata de um mito ou de uma verdade. E a primeira tela mostra o seguinte: a gastrite, ela é hereditária? Mito ou verdade? Eu botaria no meio termo, na verdade, porque, como eu disse, a gastrite ela é multifatorial, a causa. Então, pode existir uma forma hereditária de algum dos fatores protetores ser deficiente, certo? Então, isso pode predispor uma família a ter gastrite. Mas assim, gastrite por gastrite não é hereditário, não. Ok. Eu ainda completaria dizendo assim, o que a avó come, a filha come, o neto come e vai tendo aquela mesma alimentação errada. Esse hábito, né, é mais forte, né, essa tendência da repetição do hábito incorreto. Alimentar, né, doutora? Próximo ponto, vamos ver aqui a próxima tela. Mito ou verdade? O chiclete, ele piora a gastrite? Mito ou verdade? Isso é extremamente importante, porque o chiclete você fica na boca, às vezes, horas, né? E aí, o estímulo da mastigação, o estômago entende que vai chegar a comida, e aí começa a produzir mais ácido, esperando aquela comida chegar e nunca chega. Então, você sobrecarrega o seu estômago de ácido masticando um chiclete. Então, com certeza, piora. Quer complementar, doutora? Não, isso então vamos mesmo. ao próximo ponto. Temos outra tela. Mito ou verdade? Ficar sem comer por muito tempo dá gastrite? Posso responder. É o seguinte, esse mesmo ácido, né, que o doutor Bernardo está falando, fica ali o dia todo, não vai sair porque não tem o alimento para digerir e fica dando uma certa dor. Inclusive, as pessoas têm dor de cabeça também, porque já é outro gatilho que vai acontecer, mas a gastrite piora com... Mesmo sem o estímulo, né? No caso a gente entendeu que o chiclete tem o estímulo, né, para produzir, e se produz mais o suco gástrico, né, esse ácido. Mas ele está sendo formado, né? Sempre está sendo formado. E inclusive uma coisa que eu quero ressaltar, que no idoso esse ácido já é muito pequeno, muito pouco, entendeu? Já é outra história no idoso. Então, por exemplo, tomar um antiácido no idoso já não vai resolver tanto quanto numa pessoa jovem. Próximo ponto, vamos aqui ver a outra afirmação. Mito ou verdade que o estresse ele pode causar também a gastrite? O estresse causa tanta coisa, né? Tantas doenças. A gente vê essa associação do estresse com várias doenças. No caso da gastrite, o estresse ele pode ser um agente causador da doença? Mito ou verdade? Na verdade, o estresse ele está mais relacionado ao sintoma, certo? Então, aquele termo gastrite nervosa, eu não gosto, tá certo? É um termo errado do ponto de vista médico. Não existe a gastrite nervosa. A gente tem a dispepsia funcional, onde o estresse ele piora a modulação do sintoma, certo? Mas, de fato, o estresse, como qualquer... o estresse orgânico ou o estresse emocional,
ele pode prejudicar alguns dos mecanismos protetores e facilitar o desenvolvimento da gastrite. Mas quando eu estou com gastrite nervosa, na maioria das vezes é uma relação com o sintoma e não com a lesão mucosa. Ok, próximo ponto, temos outra tela, mito ou verdade? O café a gente já falou sobre este tema. Querem fazer uma revisão, né? Porque alguém pode ter chegado agora, ligou a televisão. Seja bem-vindo aqui ao assunto do dia. Estamos no quadro Mitos e Verdades falando sobre a gastrite. Bem rapidinho, tomar café pode causar gastrite? Mito ou verdade? Na verdade, pode. Como qualquer alimento, o café ele pode piorar a doença do refluxo, pode piorar a gastrite, mas causar eu acho muito forte, certo? Então, você está acusando um único fator como o causador da etiologia. Então, na verdade, infecções, determinados medicamentos, esses sim são, às vezes, fatores únicos para causar a gastrite. Mas o café, por si só, ele piora, ele dá mais sintomas do que lesão mucosa. Ok, vamos ver qual a próxima afirmação, a próxima tela, vamos conferir juntos. Será que a gastrite ela pode evoluir para uma úlcera? Mito ou verdade? Sim, verdade. Certo? Na verdade, não é porque a gastrite virou uma úlcera, mas porque os mesmos fatores de risco para a gastrite são fatores de risco para o desenvolvimento de uma úlcera, tá certo? Então, a mucosa gástrica, porque a gastrite não é, a úlcera é uma lesão pontual, a gastrite é uma lesão mais difusa, tá certo? Então, os mesmos fatores de risco que promovem essa inflamação que gera a gastrite são os fatores de risco que podem desenvolver uma úlcera péptica, tá? Você pode ter úlcera péptica sem gastrite? Pode, mas geralmente existe uma inflamação global do estômago que antecede a formação da úlcera. Ok, temos muitas participações através do nosso WhatsApp, mudamos, né, o nosso número que é o 991774828, é o nosso novo número do WhatsApp, já tem muita gente participando e vamos repassar aqui as dúvidas. A primeira dúvida é da Joyce, ela fala que o marido dela foi diagnosticado com uma H. pylori, fez o tratamento com a medicação e esse tratamento durou um pouco mais de um mês. Ela fala o seguinte, a minha dúvida é essa, né? Tem pessoas que me falaram que fez o tratamento por 3 meses. O meu marido, fez pouco mais de um mês. Será que ele vai precisar refazer esse tratamento, né? Ou continuar o tratamento? Se é verdade, e a outra dúvida dela, né? Se é verdade mesmo que essa bactéria pode causar o câncer. São duas dúvidas em relação ao tempo do tratamento. O marido dela fez em um mês. Algumas pessoas fazem esse tratamento em 3. É o seguinte, a H. pylori é um ponto de interesse, porque realmente o H. pylori pode estar associado com o câncer de estômago, então isso gera uma certa ansiedade, nervosismo por parte do paciente quando descobre que tem a bactéria, em querer tratar, porque ouviu que o H. pylori ele pode ser um fator pré-cancerígeno. Mas, na verdade, a gente precisa difundir isso de forma mais intensa, que nem todo mundo, na verdade, a maioria das pessoas não tem indicação de tratar o H. pylori, certo? O H. pylori, ele está na população brasileira, na população dos trópicos, nos países em desenvolvimento, ela está presente em até 70% da população. Então, do ponto de vista de custo de saúde, em tratar todo mundo, em não tratar, certo? Apesar de existir essa associação, entenda que a associação do H. pylori com o câncer de estômago não é uma coisa assim, eu tenho H. pylori, eu vou ter câncer de estômago. Não é assim, certo? Então, a minoria das pessoas precisam tratar o H. pylori. Tem um subgrupo de pessoas que realmente você tem que obrigatoriamente tratar. A maioria não precisa tratar, ok? E o tratamento, saiu uma nova diretriz mundial que o Brasil incorporou. Antigamente era feito com 7 dias de antibiótico, certo? E mais 28 dias só de
entre aspas, protetor gástrico. Então, 1 mês, que foi o que Joyce contou, um pouco mais de 1 mês, porque ele contou 28 dias do protetor mais os 7 dias. Esse é o tratamento padrão, não existe tratamento de 3 meses. Provavelmente, essas pessoas que fizeram 3 meses é porque fizeram os 7 dias de antibiótico e fizeram o protetor gástrico por mais tempo. Então, na verdade, foram os mesmos 7 dias, porque quem vai matar a bactéria é o coquetel do antibiótico, certo? Então, talvez esses 3 meses seja porque o gastro preferiu prolongar o protetor gástrico. Ok, temos agora a dúvida do Marcos, de Nova Descoberta. Ele quer saber se vocês têm o conhecimento de que o uso de couve, né, couve-manteiga na vitamina, isso pode ajudar contra a gastrite? O couve poderia ser um aliado aí contra a gastrite? Vocês têm conhecimento? É porque a maioria dos vegetais são alcalinos, né? Tipo a selga, o couve. Então, é nesse sentido. E voltando ao H. pylori, eu vou me meter um pouquinho no doutor especialista. É porque é o seguinte, essa bactéria, ela está lá. A gente tem um pylori, tem uma bactéria. Como ele está dizendo, 70% das pessoas têm e às vezes nem precisam tratar. E o que precisa é equilibrar essa bactéria. Nós temos bactérias ruins e bactérias boas. Então, hoje existe, graças a Deus, o pessoal está conseguindo enxergar que tem que ter o pré-biótico e o probiótico, que são feitos para haver esse equilíbrio, tanto no intestino quanto no estômago. Então, quantas pessoas, às vezes, ficam saradas só com isso? E, lógico, com a alimentação, com tudo. Então, eu estou muito contente em relação a ele ter dito que nem é todo mundo que tem que tratar, porque as pessoas ficam pavorosas, né? Então, consultório, né? E não é assim. O antibiótico também não é coisa boa. O antibiótico acaba com a flora toda, com a defesa toda. E, realmente, se vai usar também o antibiótico, que precisa, em alguns casos, usa o prebiótico e o probiótico, porque vai proteger toda a flora. É só um dedo. Okay. Temos aqui a participação do Davi, ele que é de Toritama, está acompanhando o programa, a gente agradece o carinho e a audiência. Ele queria saber se tomar o café quente e em seguida tomar água, isso pode causar gastrite? Essa combinação do café quente e em seguida água, tem a probabilidade de gerar gastrite? Não, ou nenhuma? Não tem relação. É mais um mito, né, que a gente encontra por aí, principalmente na internet. Então, não tem relação? Não. Vamos agora a próxima pergunta, outra participação. Vamos ver de quem é. A pessoa não se identificou, mas fala o seguinte: sempre tive azia, isso desde pequena. Comia comidas bem temperadas, tomava refrigerante, café, abacaxi. E ela disse o seguinte: a azia, ele pode evoluir para uma úlcera? Essa azia, né, uma úlcera hemorrágica, pois tive 2 vezes, fui tratada e com 2 anos depois voltou, né, esses sintomas que ela acabou de descrever. Ela fala que 2 anos voltou a sentir as mesmas dores, foi ao gastro e foi tratada novamente, fez o exame para H. pylori e deu negativo. Ela disse que fez endoscopia, hoje ela se alimenta melhor e não teve mais essas crises, né? Pode ter sido considerada crônica? Acredito que não, né? Na verdade, existe uma confusão de termos aí. A azia é um sintoma, certo? Então, a azia não evolui para úlcera. Inclusive, a úlcera pode ter como sintoma a azia, certo? Então, a azia é o sintoma, o desconforto em queimação na famosa boca do estômago. Então, o que a gente tem que discutir essa azia é causada pelo quê? É por um refluxo? É por uma gastrite? É funcional? É por uma úlcera? E aí o tratamento e a abordagem varia de acordo com a etiologia. E ela fala algo muito interessante, né? Que ela fala que mudou a alimentação, o hábito alimentar, e ela não sente mais isso que ela sentia. Aquela inflamação por conta de alguns alimentos podem ser provocadas, né? Com certeza. As inflamações, né? Como a gente bem explicou. Ela disse que tem 8 anos que aconteceu esses episódios. Mas nesse mesmo período, ela não fez mais nenhum novo exame. Vocês recomendam que ela volte ao médico para fazer um check-up e ver como é que está a situação? Ou não, já que ela não está apresentando nenhum sintoma, depois que mudou a alimentação, ela pode ficar tranquila? Como é que a gente orienta? Voltar ao médico, eu acho importante todo mundo ter uma consulta com um clínico, pelo menos uma vez por ano, como uma forma preventiva. Agora, eu não recomendo fazer nova endoscopia, não tem necessidade, porque a endoscopia a gente faz quando existe uma razão de ser. Um paciente tem uma lesão que precisa ser tratada e investigada, existe uma úlcera, existe, enfim, câncer, mas
quando ela faz endoscopia e o que a gente tem é uma lesão leve que não tem risco de evoluir para uma doença mais grave, ela não precisa ficar repetindo esse exame. Então ela faz o acompanhamento clínico, pelo menos, como ela é uma pessoa jovem, anualmente. Ok, vou pedir licença mais uma vez aos convidados. Vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos aprender a preparar um pão australiano. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje você vai aprender como fazer um pão australiano. Ele tem uma textura bem macia, é levemente adocicado e o melhor, eu vou fazer com ingredientes saudáveis para que você não saia da dieta. Vamos começar? Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje, você vai precisar de 1 xícara de farinha de linhaça, 1 xícara de farinha de aveia, 1 colher de sopa de fermento químico, 1 colher de sopa de cacau em pó, meia xícara de leite, 3 ovos, 1 colher de sopa de manteiga e fubá para polvilhar. Esta receita é bem simples. Nós vamos começar colocando no recipiente os ovos, o leite e a manteiga. Agora nós vamos misturar tudo isso. Após misturar, nós vamos acrescentar os ingredientes secos. Então aqui eu tenho a farinha de linhaça, farinha de aveia e o cacau. Vamos misturar tudo. Após misturar bem os ingredientes secos, nós vamos acrescentar o fermento para finalizar. Está pronta a nossa massa. Aqui nós temos uma forma para bolo inglês, que está levemente untada com manteiga e farinha de aveia. Então nós vamos colocar a massa. Depois você espalha bem. E por cima nós vamos polvilhar o fubá. O próximo passo é levar para o forno a 130 graus, ou seja, fogo baixo, por aproximadamente 20 a 25 minutos. O pão já está pronto, agora nós vamos retirá-lo do forno. Esta foi a nossa receita de hoje. Como o pão está bem quentinho, nada como uma manteiga para acompanhar. Bom, esta foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
Até a próxima, Luciana Luna. Gostamos bastante desta dica aqui no quadro Receita do Dia. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage. Lá você vai encontrar o vídeo com essa receita completinha. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E a partir de agora, vamos dar início ao quadro A Vaga. São dicas de emprego para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Boa sorte! Muita atenção para as dicas que vamos trazer a partir deste momento. São vagas de emprego disponíveis para hoje. Olha só, 20 vagas para técnico eletricista. Para preencher uma dessas vagas, a exigência é de que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 957 é o salário. 20 vagas para técnico eletricista. Vamos conferir mais vagas de emprego. Agora tem 10 vagas para conferente de logística. A exigência é que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.100 é o salário. São 10 oportunidades para conferente de logística. Agora tem uma vaga para técnico em segurança do trabalho, ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário R$ 1.000. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. Vamos voltar a falar sobre gastrite. Você que ligou, deixou sua participação, vamos ler a partir de agora a sua dúvida. A sua pergunta será respondida. A primeira pergunta que chegou através da linha interativa é do Reginaldo Bessa, ele que é de Barra de Jangada. E a dúvida dele é a seguinte: há algum tempo eu tive gastrite. Hoje faço uma dieta à base de arroz integral e arroz integral cateto. Acho que é esse nome. Estou fazendo correto? Com certeza melhorou, é porque está correto. Uhum. O arroz, ele é básico. Esse arroz integral, a base, né, dessa alimentação, ele é básico, não é ele vai ácido. Servir muito, né, para evitar algumas complicações, caso ele venha, né, ainda ter a bactéria instalada no estômago. Tá certo ele. Ela existe lá, mas ele está organizando ela. Aí está dando certo. Ok. Vamos ver de quem é a próxima pergunta. Próxima dúvida. Olha só, a dúvida da Edivane Maria de Camaragibe. Ela quer saber o seguinte: se o açafrão é bom para quem tem gastrite. O açafrão é um anti-inflamatório natural. Certo? Então, não pode exagerar também, senão vai haver... tudo é a medida. Vamos ver de quem é a próxima dúvida, próxima pergunta. Edivane foi essa agora do açafrão. A próxima é da Edna Lúcia de Suape, tem 58 anos e ela diz que há 30 anos ela tem gastrite. No ano passado fez uma endoscopia que acusou uma gastrite crônica, esofagite, hérnia de estômago e H. pylori. Ela diz que faz tratamento, né, e faz também uma dieta adequada, toma medicamentos, mas não está funcionando, já que sinto dor no estômago e dificuldades para respirar. Que orientação a gente passaria aí para a Edna, doutor? Na verdade, ela tem várias coisas. Eu acho que no caso dela, o que predomina é a doença do refluxo, que essa esofagite, na verdade, é uma erosão, uma feridazinha no esôfago causada pelo refluxo ácido do estômago para o esôfago, certo? Então, assim, gastrite crônica não significa que é mais grave, é o que eu já tinha dito, é uma questão do tipo de inflamação que existe. O H. pylori, ele não está muito relacionado com o sintoma, certo? Então, basta dizer que 70% das pessoas têm H. pylori e a minoria tem sintoma, tá? Mas acho que precisa ser investigado melhor e otimizado essa questão da esofagite e da doença do refluxo dela. Ok, vamos ver de quem é a próxima participação. Essa foi a Edna que mandou a dúvida. Severina Félix do Ibura tem 50 anos. Ela disse que tem
pangastrite, né? E metaplasia intestinal e pólipo gástrico. Gostaria de saber, né, mais sobre esses assuntos. Isso que ela descreveu é grave? Pangastrite, na verdade, é o seguinte, porque a gente divide anatomicamente o estômago em 3 partes, certo? Então, quando é visto na endoscopia a inflamação em 2 ou mais dessas 3 partes, aí tem esse termo pangastrite, porque você pode ter gastrite só de uma dessas partes, certo? O pólipo gástrico depende do tipo do pólipo, certo? O pólipo é só uma lesão elevada. Agora, a característica dessa lesão elevada, no microscópio é que vai dizer se tem algum risco ou não. A maioria dos pólipos gástricos, imensa maioria, são pólipos benignos, certo? E está associado com o uso dos inibidores de bomba, que a gente chama, que é o omeprazol, o pantoprazol, o esomeprazol. A maioria dos pólipos gástricos está associado com o uso crônico dessas medicações e são pólipos extremamente benignos. Em relação à metaplasia intestinal, no passado se tinha muito receio, porque é o seguinte, imagine que a acidez do estômago está tão grande que as células do estômago elas começam a modificar para adquirir um aspecto parecido com o do intestino, que é o que está mais apto para receber esse ácido. E aí no passado se acreditava que a metaplasia intestinal era uma lesão pré-maligna. Hoje não é tanto assim, certo? Mas ela é uma paciente que precisa de um acompanhamento com um especialista um pouco mais de perto para... Nesse caso aí, com metaplasia intestinal, se ela tiver H. pylori, por exemplo, é uma indicação de tratar. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Outra participação, Santiago Filho de Igaraçu, tem 49 anos. Ele fala o seguinte: tive câncer no intestino, gosto muito de comer carne e feijoada, posso consumi-los? Outra, né, dúvida, ele fala se isso pode causar gastrite, essa feijoada e essa carne. O que devo comer após consumir esses alimentos para facilitar a digestão? É a dúvida do Santiago Filho de Igaraçu, que tem 49 anos. O câncer do intestino aparentemente está tratado, certo? Agora, uma coisa importante é que ele ter câncer do intestino, talvez mais jovem do que 49 anos, é uma coisa que não é comum. O câncer de intestino, ele é uma doença das pessoas mais velhas, certo? Então, você tem um câncer de intestino antes dos 50 anos, isso precisa ser levado em consideração, porque pode existir fatores hereditários associados ou um fator ambiental muito importante na origem desse câncer de intestino. E pela pergunta dele eu vejo que, não conheço, mas já consigo imaginar que ele é um rapaz que não é muito comedido na alimentação, porque ele quer ouvir da gente aqui que ele pode comer feijoada e carne à vontade, e hoje ele não vai ouvir isso não. Não. Ok, Santiago, está feito o alerta, né? Vamos consumir esses alimentos com moderação. Isso. Próximo ponto, vamos ver de quem é a próxima pergunta, a próxima participação. Maria Aparecida do Pina tem 50 anos, ela fez uma endoscopia e acusou gastrite. Uma gastrite enantematosa. Essa mesmo, doutor. E pólipos de fundo gástrico. O que é isso? É grave? Pronto. Gastrite enantematosa é só um aspecto endoscópico, certo? Então, esse termo enantematosa pode parecer uma coisa do outro mundo, mas não. É só um aspecto endoscópico. E esse pólipo de fundo gástrico é aquele pólipozinho que eu falei que está associado com o uso dos protetores, dos bloqueadores de bomba, omeprazol, pantoprazol. E pólipo de fundo gástrico, ele é 100% benigno, não vira câncer em nenhuma situação. Ok, temos aqui mais participações. Agora a Marta Costa, ela que é de Casa Amarela, ela quer saber o seguinte: quando eu como batata doce ou cará, sinto uma azia. Gostaria de saber também sintomas de problemas na tireoide, o que é que o médico disse que eu tenho essa doença, mas eu não sinto nada. Problemas na tireoide, ela já vai para outro tema, aproveitando aqui a oportunidade. Os problemas na tireoide também emagrece? A Marta Costa de Casa Amarela tem 49 anos. A azia, né, ao comer batata doce ou cará, é normal? Gostaria de saber dos sintomas da tireoide também, que é outra dúvida, se os problemas na tireoide emagrecem?
Depende do exame, né? Então, isso aí não tem condições de ver sem o exame de sangue. E também uma ultrassom também da tireoide. Agora, em relação à alimentação, ela pode ter intolerância, ela pode ter alergia. Às vezes a gente tem alergia àquele alimento mais saudável do mundo. Então, ela tem que realmente ver se só é a batata sozinha, ou ela bota uma fritura em cima, ou o inhame com outra coisa. Então, ver exatamente o que é. A gente sabe o que faz mal a gente. Ok. Os sintomas desses problemas na tireoide, a gente poderia pontuar alguns? Porque tem a hipo e a hipertireoidismo. Tem os dois e depende dos exames, né? Então a gente não há uma mágica. E os sintomas são comuns aos dois? Pode engordar, pode emagrecer, depende muito do... Na mulher, a mais frequente é o hipotireoidismo, então é um mau funcionamento produz menos hormônio do que deveria. Então é uma tendência para o corpo ficar mais preguiçoso, a ter ganho de peso, dificultar a digestão. Então, por ser o hipotireoidismo a doença da tireoide mais comum e a doença endócrina mais comum, certo? Então, eu apostaria que se foi pontuado que ela tem alguma doença da tireoide, seria para a tendência ao hipotireoidismo, que pode até estar associado com os sintomas que ela sente. Ok, temos agora a dúvida do Eric, ele que é de Bonança. Ele fala o seguinte, ele fala que tem gastrite, é uma gastrite leve, toma pantoprazol de vez em quando. Isso está correto? Faço isso para não me apegar à medicação. Eric de Bonança. Não, na verdade, para você ter ideia, por exemplo, os medicamentos da classe do pantoprazol são os inibidores de bomba. Eles levam pelo menos 5 dias para começar a fazer o seu efeito pleno. Então, você tomar uma vez ou outra, isso não está correto. Então, o tratamento ele precisa ser contínuo por um período mínimo de 8 semanas, ou seja, 2 meses. Então, e alguns pacientes, eles têm realmente uma dispepsia que precisa de um uso crônico, um uso a longo prazo dos inibidores de bomba. Mas ele tomar uma vez ou outra, isso não está correto. Se ele toma e se sente bem, digamos assim, que resolve o problema dele, então talvez não seja tão indicado o uso do pantoprazol. Talvez o antiácido seja mais indicado nessa situação. Ok, vou pedir licença agora aos convidados. A gente fez aqui uma pergunta no começo do programa, a nossa enquete. A gente vai saber o resultado, né, da participação das pessoas que ligaram. A pergunta foi se você costuma se alimentar de maneira saudável e em horários regulares. Vamos ver o resultado, olha só. 32% das pessoas que ligaram e participaram falaram que sim, que tem essa preocupação com a alimentação saudável e em horários regulares. 68% responderam que não, com muita sinceridade, né, que não tem essa alimentação saudável e em horários específicos. A gente agradece a você que ligou e participou. A gente também agradece aqui aos nossos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los no nosso programa. Doutora Liane Harop, ela que é clínica geral. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade agora para o último recado, são as considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Nós estamos aqui para ajudar, não é? E responder algumas perguntas que a gente pode responder e dizer que as pessoas têm que se cuidar, né? Principalmente com a alimentação. Mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer ao doutor Bernardo Taimes, ele que é gastroenterologista. Doutor, muito obrigado pela participação. Considerações finais, também fique à vontade. Não, eu agradeço mais um convite. É sempre um prazer estar aqui para tentar trazer informações de saúde para a população, para tentar tornar a nossa população mais saudável, né? Mais uma vez, muito obrigado. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. Obrigado. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho, por sua participação. Recebemos muitas perguntas e não deu tempo, né, de responder a todas. A gente vai fazer um esforço e tentar respondê-las na medida do possível. A você, mais uma vez, muito obrigado. A gente se encontra amanhã ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!